Bom, em primeiro lugar, eu costumo selecionar as uvas. Eu escolho ter não só as uvas, como o próprio vinhedo. Eu vou a São Joaquim, Água Doce, nesses lugares em Rio Grande do Sul, onde tem os bons vinhedos. Escolho o vinhedo. Dentro do vinhedo, ainda escolho a variedade que eu quero, se é Merlot, Cabernet, Chardonnay. E daí eu escolho as uvas. Eu mesmo faço a colheita da uva ou levo uma equipe de amigos para escolhermos as uvas. Toda uva é selecionada, altamente selecionada. E após isso, ainda dentro do cacho, se tiver algum grãozinho menos maduro, a gente é selecionado também, a gente retira esses grãos podres ou maduros. Daí nós fazemos uma colheita, colocamos em caminhão fechado, refrigerado, ou também a gente viaja de noite, traz de noite. A temperatura não aumenta, a temperatura da uva, quando é tirada normalmente é 10, 12, 15 graus, depende da época, em abril, fim de maio, às vezes eu peguei uva já com 12 graus no próprio vinhedo, e ela chega aqui com a mesma temperatura. E chega aqui, e aqui nós temos uma máquina para desmanchar essa uva, desengaça, essa máquina tira o engaço, e ela abre as bagas da uva, os grãozinhos da uva, e joga dentro desses tanques aqui. É a própria máquina que faz esse trabalho. E essas cintas aqui, não é para embelezamento apenas, são onde que passa água gelada para manter uma temperatura baixa. Nós começamos em torno com 10, 12 graus a fermentação e mantemos por 3, 4 dias essa fermentação bem lenta, quer dizer, uma maceração sem fermentar. Depois a gente vai aumentando a temperatura, mas todos os meus vinhos são fermentados a menos de 20 graus centígrados. A fermentação, quando você não mantém a temperatura baixa, os micro-organismos indesejáveis aumentam muito rapidamente. Então, o que acontece? Com temperaturas baixas, em torno de 10, 15 graus, e ainda nós colocamos as leveduras, os fermentos, então os micro-organismos desejáveis crescem, porque o fermento ele é climatizado. Enquanto que as leveduras indesejáveis, os micro-organismos indesejáveis, esses não proliferam. Então dá um vinho de melhor qualidade, de melhor sabor, um vinho de ótima qualidade. Depois, quando começa a fermentação alcoólica, uma densidade de 1030, nem todas as vinícolas fazem isso, né? Mas eu, como uma densidade de 1030, eu já separo o sólido do líquido. Então eles entram para os tanques de fermentação alcoólica propriamente dita. E na fermentação alcoólica, aí fica em torno de 30, 40 dias. Termina a fermentação alcoólica, a gente é retirada todas aquelas leveduras e aí começa uma fermentação malolática, é a transformação do ácido málico em lático. Daí, terminando essas duas fermentações, o vinho ficaria pronto para ser consumido, mas ainda é muito jovem para ser consumido. Aí que a gente faz? Mantém ele armazenado nesses tanques de aço inox com temperatura controlada, ou pode ser engarrafado também, colocado na cava, que também a temperatura é normal, controlada em torno de 16, 17 graus. Aí ele permanece dentro dessas barricas durante 6, 7 meses, dependendo também do sabor que a gente gostaria de ter o vinho. Porque nem todas as pessoas apreciam vinhos madeirados. Tem pessoas que preferem um vinho que não passe pela barrica de carvalho. Mas tem outras pessoas com um paladar mais exigente, às vezes, né, que eles gostariam que o vinho fosse, assim, tivesse passado pela barrica de carvalho. Dependendo do tipo de vinho, ele pode ficar 6, 7 meses ou até mais. Se as barricas do primeiro uso, 5, 6 meses é o suficiente. Mas isso depende de como a gente quer o vinho. Aí nós temos os enólogos, né? Eu tenho 2 enólogos que vêm aqui, fazem os testes e também a gente, eu quero um vinho com esse tipo de madeira. Então, ele vai ficar o tempo que a gente decide isso aí. A barrica de carvalho americano é um carvalho assim mais leve um pouco, enquanto que tem maior intensidade, parece que amacia mais os taninos, é o carvalho americano. Mas a gente também pode ter os vinhos, o mesmo tipo de vinho, nas duas barricas, carvalho americano e carvalho francês. E daí a gente dá um corte dos vinhos. Quando retira, a gente pode fazer cortes dos vinhos. Dá uma mistura dos vinhos, né? Das duas barricas.
Após a passagem do barrica de carvalho, nós engarrafamos o vinho e esse vinho permanece ainda 8, 9 meses engarrafados e nessa posição, deitado na horizontal, né? Ele deve permanecer nessa posição para molhar a rolha e também para verificar se não há nenhum problema na rolha. Então ele permanece aqui e somente depois de 7, 8 meses de engarrafado que ele é comercializado. O vinho, o Graciato, Cabernet Sauvignon Graciato, aquele que passa pela barrica de carvalho, é um vinho mais encorpado, é um vinho que requer uma certa gastronomia para ser consumido. O clássico é um vinho mais leve, com um teor alcoólico 12%, é um vinho que pode ser tomado em qualquer momento, é bem descontraído, um vinho mais jovem. E o vinho Chardonnay é um vinho branco, também combina muito bem com os frutos do mar, principalmente aqui no litoral, e no verão também vai muito bem.